Sei que era um cara feio que sofria bullying por cheirar mal, mas quando é chamado para outro mundo, come uma fruta misteriosa que o transforma em um giga chad poderoso. Antes disso, ele era zoado na sala de aula, até que uma voz estranha surgiu nos alto-falantes. A voz se apresenta como Deus e diz que todos vão para outro mundo. Ele dá a habilidade de ver suas telas de status, mas avisa que precisam formar grupos para sobreviver. Seiichi pergunta se pode se juntar ao grupo das outras crianças. Mas quando veem que ele está preso no nível 1 com habilidades ruins, todos o abandonam e vão para o novo mundo. Sozinho, Deus decide dar a Seiichi uma habilidade especial antes de também enviá-lo. 5 dias depois, Seiichi se perde na floresta, faminto. Quando uma fruta cai em sua cabeça, ele vê que é a fruta da evolução e a devora como um grande comedor. De repente, uma voz anuncia que a fruta foi ativada, embora nada pareça acontecer, então ele vai em busca de mais comida. Nesse momento, encontra macacos quase tão feios quanto ele, que estão no nível 120. Felizmente, os macacos fogem, deixando para trás mais frutas e poções de cura, que Seiichi rouba sem vergonha. Uma semana se passa, e a única habilidade de Seiichi ainda é colocar coisas na boca. De repente, um cogumelo o envenena, então ele pega a fruta da evolução e se cura, ativando sua resistência ao veneno. Nesse momento, um dos macacos volta e começa a espancar Seiichi. No entanto, quando tenta atacar sua barriga enorme, o odor corporal de Seiichi o atinge e o mata, deixando itens para trás. Ao checar, Seiichi ganha as habilidades do macaco e um livro cheio de seu conhecimento. É então que ele percebe que seu presente extra de Deus é a habilidade de absorver tudo de um inimigo derrotado. Isso faz com que Seiichi evolua de um perdedor feio e gordo para um perdedor feio e magro. Depois da transformação, Seiichi checa suas estatísticas e vê que subiram 1000 pontos, mas ele ainda está no nível 1. 5 meses depois, Seiichi ainda está na floresta aprimorando suas habilidades e derrotando novos monstros. Após vencer um lobo, ele desbloqueia a magia da água e alcança sua 9ª evolução, restando apenas uma para desbloquear. De repente, é cercado por macacos, enquanto uma gorila rosa chamada Saria desce e exige que Seiichi a enfrente. Quando Seiichi vê que o nível de Saria é acima de 700, ele entra em pânico e desvia rapidamente do ataque, surpreendendo Saria. Então, ela começa a olhar para ele de forma sedutora porque gosta de machos grandes e fortes. Com medo de ser dominado, Seiichi tenta atacar, mas Saria desvia e o soca. Mas quando ela vê que ele não está morto, isso a deixa ainda mais interessada. Seiichi percebe que está em apuros, então decide tentar sua magia da água e invoca um grande ataque de água, que só o molha. Em troca, Saria decora seu rosto com socos, quase o mandando para o além. No entanto, Seiichi se recusa a desistir e decide usar sua arma secreta, o cheiro de 5 meses sem banho. Infelizmente, isso só deixa Saria animada, que diz que agora quer se casar com ele e o leva embora. Depois, Saria oferece um jantar a Seiichi em sua casa na árvore. Mas quando ele pede para ser solto, Saria diz que agora são um casal. Assustado com a ideia, Seiichi lembra que ela não é seu tipo. Após fazer uma cara fofa que acaba irritando mais Seiichi, Saria diz para ele comer. Então Seiichi dá uma mordida com raiva, mas fica em choque ao perceber o quão delicioso é. Ele diz que ela seria uma boa noiva, deixando Saria animada. Ao perceber isso, ele destrói suas esperanças dizendo que só outros gorilas pensariam assim. Momentos depois, enquanto Saria lava a louça, Seiichi planeja silenciosamente sua fuga. Mas quando Saria pergunta se ele estava pensando nela, ele pergunta como ela aprendeu a falar. Em resposta, Saria diz que aprendeu com alguns livros que encontrou na caverna. Quando ela lhe mostra os livros, Seiichi os examina e percebe que são livros de feitiços para atividades diárias. Após folhear as páginas, ele é notificado que adquiriu a magia da vida cotidiana. Mais tarde, em um riacho próximo, Saria pesca com as mãos, enquanto Seiichi observa maravilhado. No entanto, ele logo percebe que é sua única chance de escapar, então tenta rastejar, mas esbarra em uma aranha gigante e entra em pânico. De repente, Saria aparece para salvar seu cavalheiro em apuros e pergunta se ele está machucado. Seiichi então percebe que ela realmente se preocupa com ele e se sente culpado por como a tratou. No dia seguinte, enquanto tomam café da manhã, Saria diz que vai sair com os amigos para procurar frutas da evolução. Ao ouvir isso, Seiichi derrama o que tem na boca, fazendo Saria perguntar se ele conhece a fruta. Rapidamente, Seiichi nega. Então Saria explica que a fruta pode ajudá-lo a ascender ao auge de sua raça, fazendo Seiichi pensar que logo terá o corpo de Ashton Hall. No entanto, quando ela avisa que ele morrerá se comer 11 frutas, Seiichi fica suando, pois já comeu 10. Depois disso, Saria diz que comeu 10 e estava coletando as frutas para seu parceiro em potencial, antes que alguém as roubasse. Quando ela ameaça eliminar o ladrão, Seiichi rapidamente se humilha e confessa que roubou porque estava com fome. Surpreendentemente, Saria diz que o perdoará e sugere que se casem imediatamente. No entanto, Seiichi recusa, fazendo Seiichi perguntar se ele a odeia. Mas ele diz que não, então ela fica vermelha.
Nesse momento, Seiichi diz que ela está saindo para caçar, e enquanto ela sai, Seiichi corre para fora e decide encontrar seu caminho para fora da floresta. Enquanto isso, em um país vizinho, os outros alunos questionam um cavaleiro chamado Zakia, perguntando quando poderão lutar em batalhas reais. Como estão cansados de balançar espadas de madeira, Zakia diz que primeiro devem se acostumar a manejar armas. De volta à floresta, Seiichi tenta escapar, mas Sirius de repente corre atrás dele, dizendo para ele parar de correr naquela direção. Ignorando isso, Seiichi aumenta sua velocidade usando o movimento instantâneo e avança. Finalmente, ele chega a uma caverna que emana uma aura maligna. Mas quando ouve Saria chamando por ele, ele corre para dentro da caverna. Logo depois, ele chega a uma sala e vê um cara com cabeça de crânio, que então diz que ele deve ser forte, já que chegou à sala. Assustado com isso, Seiichi avalia o cara e percebe que ele tem um senhor das trevas de nível 1 chamado Xianos. Justo quando ele pensa que Xianos não é uma preocupação, Xianos diz para ele verificar novamente e descobre que Xianos é na verdade nível 1500, enquanto Xianos de repente desaparece e reaparece atrás dele. Xianos então tenta esfaquear Seiichi, mas Saria de repente se coloca entre eles e é esfaqueada em vez disso. Enquanto ela sangra e cai nos braços de Seiichi, ele grita e se emociona. No entanto, quando Seiichi tenta pegar uma poção de recuperação, Saria o impede e diz que já está morta, explicando que tem uma habilidade que a mantém falando por um tempo após a morte. Surpreso, Seiichi pergunta a Saria por que ela o salvou quando tudo o que ele fez foi tratá-la mal, e ela responde que gostou de cada momento passado com ele. Saria então faz um último desejo, pedindo a Seiichi para sorrir, divertindo Xianos, que então diz que a pequena história de amor deles é ridícula. Irritado, Seiichi invoca sua adaga e ataca Ionos com tudo que tem, mas o cara de cabeça óssea bloqueia seus ataques e pergunta se ele andou se envolvendo com a gorila. Ao ouvir isso, Seiichi se lembra dos momentos doces que teve com Saria, então declara com raiva que a ama. Ao ouvir isso, Saria de repente brilha enquanto Seiichi atinge Xianos com um feitiço de água usando sua adaga. Infelizmente, Xianos abre um buraco mágico que engole o ataque e diz a Seiichi para se render, pois não pode ser derrotado. Em resposta, Seiichi diz que não pode, pois ainda não respondeu aos sentimentos de Saria e completar sua evolução final. De repente, Seiichi faz um ataque surpresa em Xianos e o esfaqueia no peito com sua adaga. Surpreendentemente, Xianos agradece a Seiichi por derrotá-lo e começa a brilhar, enquanto uma garota chamada Mari aparece para levá-lo ao além. Quando os dois desaparecem, Seiichi corre até Surya e a abraça, enquanto ela, em lágrimas, diz que queria ser sua esposa. Nesse momento, Seiichi beija Surya, e ela de repente brilha intensamente. Então Seiichi grita pedindo para ela não desaparecer. No entanto, para sua surpresa, ela se transforma em uma ruiva com o tipo certo de frutas, que então salta feliz sobre ele, fazendo-o sangrar. Quando ela pergunta se ele a reconhece, Seiichi entra em pânico ao perceber que ela deve ser Saria. Depois disso, Seiichi descobre em um livro que Xianos foi um bom senhor e instrutor de espada para muitos heróis. No entanto, na época, os esquemas do imperador o fizeram perder o amor de sua vida. Então Xianos se tornou um monstro e se refugiou em uma caverna com o corpo de Mari. Depois de ler isso, Seiichi consola Saigra, dizendo que fizeram uma boa ação ao reunir Serranos com seu amor. Nesse momento, ele verifica um baú que Serranos deixou para trás e encontra uma camisa dentro. Então ele entrega a Saria, que a veste, deixando-o tonto. De repente, Seiichi é bombardeado com habilidades e magia do baú e é notificado sobre sua evolução final. Ele é atingido do nada e cai no chão, preocupado achando que está morrendo. Quando ele se levanta, Seiichi nota Saria corando e pergunta o que está acontecendo. Em resposta, Saria diz que ele está muito mais legal, mas logo fala que planeja sair da floresta. Quando ela diz que o seguirá até o fim do mundo, um carneiro de terno aparece e se apresenta como Edward, o administrador da masmorra. Além disso, ele revela que Seiichi é a primeira pessoa a completar a masmorra, então transforma a camisa de Cira em um vestido e dá a Seiichi um capacete com habilidades especiais. Em seguida, eles são teleportados para fora da floresta, onde decidem começar sua aventura. No caminho para a cidade mais próxima, encontram alguns slimes. Então Sei derrota os slimes e encontra algumas botas e cartas de habilidade deixadas para trás. Ele dá as botas a Saria e adquire as habilidades de absorver e comprimir. Quando é notificado que subiu de nível, Seiichi grita, preocupado que está se tornando mais perigoso. De repente, seu capacete começa a emitir raios de luz, então Seiichi o tira enquanto se transforma em uma túnica. Enquanto ele examina, Saria lhe entrega uma carta que caiu da túnica. Ao abrir, ele percebe que é de Edward, que o parabeniza por subir de nível e explica que seu capacete evoluiu com ele. Mais tarde, Seiichi e Saria chegam a uma cidade onde um cavaleiro chamado Claude os repreende por não terem prova de identificação. Então, Seiichi diz que a perderam pelo caminho, e o cavaleiro pede que coloquem a mão em uma gema para ver se são criminosos. Seiichi vai primeiro, se perguntando se sua habilidade de disfarce funciona.
Felizmente, ambos passam no teste. Cláudio os libera para entrar, mas diz que precisam conseguir a prova de identificação o mais rápido possível. Em resposta, Seishi diz que vão à guilda para resolver isso. Cláudio, mas de repente o agarra e diz que é o último lugar que quer visitar. Depois que todos se apresentam, eles entram na cidade e vão direto para a guilda. Na porta, se perguntam por que Claude reagiu assim, já que o prédio parece normal. No entanto, ao abrir a porta, Seichi vê uma especialista em chicotes trabalhando em sua entusiástica voluntária e fecha a porta para ver se estão no prédio certo. Surpresa, Saria pergunta por que não estão entrando. Seichi espiou novamente e percebe que é um circo de degenerados, então fecha a porta e impede Saria de espiar também. Justo quando sugere que vão a outro lugar para a prova de identificação, um aspirante a Mr. Olympia aparece e se apresenta como Guzel, o mestre da guilda. Guzel diz que os ouviu e os recebe na guilda. Depois, Guzel chama Eris, a estranha que deveria ser a recepcionista, e diz que tem novos candidatos. De repente, Eris se transforma em roupas de trabalho e se apresenta. Saria puxa a túnica de Seishi e sugere que se juntem à guilda, já que todos parecem estar se divertindo. Justo quando Seishi concorda, alguns palhaços invadem o prédio e se aproximam dele perguntando se ele é novo. Seichi confirma que acabou de entrar na guilda, então os caras dizem pra ele andar com eles por um tempo. Depois que saem, Seichi é levado ao mestre de cerimônias, que já esteve com Didi, e quer invadir pela porta dos fundos de Seichi. Imediatamente, Seichi percebe a situação, se solta e escapa para o telhado, enquanto os amantes de salsicha o perseguem até ficarem exaustos. Quando ele retorna à guilda, Guzel diz que não acredita que Seichi voltou andando normalmente, então Seichi pede para ele fazer algo sobre os estranhos. No entanto, Guzel ri disso. Justo então, Eris diz que farão alguns testes para ver que tipo de missões são adequadas para eles. Além disso, ela afirma que precisam alcançar um rank B ou superior com um aventureiro acompanhando-os como seu examinador. Justo então, uma aventureira de rank A chamada Artori aparece, claramente irritada por ter sido escolhida para ser a examinadora, enquanto Seichi fica fixado em seus atributos. Linda, Saria diz para ele parar de olhar. Artori então pergunta a Seichi se ele a quer como sua examinadora, mas ele diz que não se importa. Irritada, Anatória o agarra e diz que ele deve querer morrer, mas Guzel diz que Seichi escapou dos Mohawks, então pode sobreviver a ela também. Ao ouvir isso, Seichi se pergunta do que estão falando, enquanto Anatória aceita o trabalho relutantemente. Depois de se apresentar como uma calamidade ambulante, eles saem e ela explica que começarão fazendo quests de serviços. Ao ouvir isso, Seichi se pergunta o que ela quer dizer, então Anatória explica que ajudarão um orfanato, demolirão um prédio e passearão com um cachorro. Enquanto ela reclama que Guzel jogou todos os serviços estranhos neles, Seichi diz que ela fica fofa quando sorri. Chocada, Anatória diz para ele calar a boca e sugere que eles se movam. Logo depois, eles chegam ao orfanato, e Saria sugere que ela cuide da quest enquanto eles lidam com os outros. Uma freira então os agradece por aceitarem uma quest tão mal paga, já que ninguém mais a aceitaria. Depois, enquanto Anatória e Seichi se despedem, uma das crianças brincando cai, então ela vai ajudar o menino, e enquanto cuida dos ferimentos dele, um monte de madeira próximo desaba sobre eles. Rapidamente, Seichi corre até lá, mas para sua surpresa, ele percebe que Anatória se protegeu, e se pergunta como ela previu isso. Depois que Anatória se repreende por isso, eles vão para algumas ruínas, onde Anatória diz que terão que demolir o prédio. No entanto, antes que ela termine de falar, Seichi entra no prédio ansioso para se mostrar. Justo então, ele toca a parede e, para sua surpresa, o prédio inteiro desaba sobre ele. Chocada, Anatória corre até ele e começa a remover os escombros, enquanto se culpa pela situação de Seichi. Desde a infância, ela teve má sorte, o que acaba machucando as pessoas ao seu redor. Mas enquanto ela se emociona, Seichi surge dos escombros e diz que engoliu poeira. Irritada, Anatória o agarra e diz para ele usar a cabeça antes das mãos na próxima vez. Enquanto isso, os heróis alunos ainda estão balançando espadas de madeira, então um cavaleiro chamado Orfe pergunta a Zakia por que ele está sendo duro com eles. Em resposta, Zakia diz que não quer que eles morram, pois não tem nada a ver com a guerra contra o Senhor Demônio. Quando ele afirma que não apoia a guerra, Orfe o avisa para não dizer isso em voz alta. Em outro lugar, Sage diz que a última quest deles deve ser moleza, mas logo depois, ele surta e sai correndo ao perceber que estão passeando com um lobo e não com um cachorro. Enquanto Anatória observa, Seichi a critica por não tentar ajudar. Enquanto isso, Adriana, a dona do lobo, comenta que Anatória agora sorri mais e diz que deve ser por causa de Seichi. No entanto, Anatória diz que ela está apenas supervisionando os testes. Mais tarde, na guilda, Guzel tira a recompensa deles de um lugar onde o sol nunca brilha, surpreendendo Seichi. Eris então pergunta se eles têm um lugar para ficar, então Anatória sugere que tentem a pousada onde ela está. Surpresos ao ouvir isso, Guzel e Eris exclamam enquanto Seiichi e Saira concordam em ir com ela.
No dia seguinte, Anatoly anuncia que eles vão coletar 10 ervas medicinais cada um. Antes que ela termine de explicar, Seiichi diz que é moleza e sai correndo para a floresta. Depois que Saria vai atrás dele, Anatoly se pergunta por que está sorrindo e conclui que não pode deixar mais ninguém se machucar sob sua supervisão. Momentos depois, Saria aparece com todas as ervas coletadas e, após checá-las, Anatoly a elogia pelo bom trabalho. No entanto, quando Seiichi apresenta alguns cogumelos de mana, Anatoly afirma com raiva que a instrução era coletar ervas medicinais. Em sua defesa, Seiichi diz que não conseguiu encontrar nenhuma, mas Anatoly aponta algumas aos pés dele. Rapidamente, Seiichi as arranca. Mas como ele precisa de mais 5, ele corre para a floresta para encontrá-las. Ao procurar pela floresta, Seiichi encontra apenas plantas raras. Justo então, ele vê alguns demônios planejando capturar humanos e decide perguntar se eles viram alguma erva medicinal por perto. Justo quando ele sai de seu esconderijo, os demônios se perguntam se ele ouviu seus planos e entram em pânico sobre a punição do chefe. Então, eles se apresentam como a equipe pessoal de Leia, uma capitã do exército dos demônios. Ao ouvir isso, Seiichi percebe que é uma má notícia e tenta sair. Mas os demônios o impedem e convocam um troll para atacá-lo. De repente, a armadilha tenta esmagar Seiichi com um porrete, mas ele para o golpe com o braço. Enquanto isso, Seiichi fica impressionado com sua habilidade de absorção, que lhe permite transferir a habilidade do oponente. Enquanto os demônios o observam boquiabertos, Seiichi destrói o porrete, fazendo o troll desabar, e os demônios fogem apavorados. Depois, Seiichi volta com itens raros e diz que foi tudo que conseguiu encontrar na floresta. Nesse momento, Anatoly lhe entrega algumas ervas medicinais e diz para ele se esforçar mais na próxima vez. Mas antes que Seiichi possa agradecê-la, ela o interrompe e sugere que sigam em frente. Enquanto isso, na base deles, os demônios levam uma surra de Lei Ye, que pergunta por que visitaram o reino humano. Em resposta, Bella explica que foram para preparar feitiços de teletransporte e reduzir as forças do reino humano. Impressionada, Lei Ye diz que se sente mal pelo humano, mas ainda assim insiste em puni-los. Mais tarde, Seiichi e seus companheiros vão para os campos, onde Anatoly anuncia que o teste final será caçar slimes. Ela então pede a arma de Saria, mas Saria exibe seus punhos. Então Seiichi explica que os socos dela são suas armas. Nesse momento, alguns slimes aparecem e Seiichi rapidamente invoca sua espada para atacá-los, mas o slime desaparece quando ele ataca. Surpresa, Anatoly verifica o local e anuncia que o teste está suspenso por causa de feitiços de teletransporte espalhados. Então Seiichi pergunta como isso aconteceu, mas Anatoly diz que não tem ideia e sugere que voltem para a guilda. De repente, ela pisa em uma armadilha de teletransporte, mas antes que ela desapareça, Seiichi e Surya seguram suas mãos, e todos eles desaparecem juntos. Quando aparecem em outro lugar, eles se perguntam onde estão. Anatoly então sugere que encontrem uma saída e os repreende por a seguirem quando poderiam ter voltado para a segurança. Seiichi e Seiha respondem que só queriam ajudá-la, surpreendendo Anatoly, que diz nunca ter conhecido alguém como eles e que deveriam voltar para casa. Nesse momento, ela joga uma pedra para Seiichi e diz que isso os ajudará a se encontrarem se separarem do grupo. Depois de adicionar que brilha em vermelho quando a vida de um membro do grupo está em perigo, Anatoly pisa em um gatilho, que ergue uma parede que os separa. Então Anatoly tenta quebrar a parede com seu machado e chama seus companheiros, mas eles não a ouvem, então ela corre na direção oposta. Enquanto isso, Sei começa a entrar em pânico e soca a parede, mas logo percebe que não é o Superman. Nesse momento, Saria aponta que eles têm a pedra guia e pergunta como vão usá-la. Em resposta, Seiichi diz que está sem ideias. De repente, a pedra brilha e começa a flutuar na direção de Anatoly, mas bate na parede e cai no chão. Então Sigra aponta para outro caminho e eles o seguem sem saber. Anatoly está sendo atacada por uma múmia, mas ela salta alto e a derruba com um golpe poderoso. Apesar disso, ela se preocupa com Seiichi e Seria enquanto encontra a saída do calabouço. Enquanto isso, Seiichi e Saria chegam a uma sala onde encontram um baú, mas Seiichi de repente começa a voltar. Quando Saria pergunta por que ele está ignorando o baú, Seiichi diz que é suspeito. De repente, o baú ganha braços e pernas e salta em cima de Seiichi e Saria, mas Seiichi o repele com um feitiço de água. Depois disso, o baú desaparece enquanto Seiichi é notificado de que subiu de nível. Nesse momento, o baú reaparece, e quando Sigra o abre, ela encontra um livro sobre o baú. No livro, ela descobre que há algum tempo, o baú do tesouro era importante em qualquer calabouço, mas desde a invenção da caixa de itens, o baú perdeu sua relevância. Então, para recuperar a atenção dos humanos, o baú ganha membros e a habilidade de falar usando magia. Por causa disso, os humanos começam a chamá-lo de monstro e o atacam. Assim, o baú vagueia até acabar no calabouço. Ao ouvir isso, Seiichi se sente mal pelo baú e percebe que ele contém um anel de infortúnio e algumas cartas de habilidade. Justo quando ele aponta que nada bom pode vir de equipar o anel, Surya sente algo brilhando em seu peito. Então, ela alcança seus melões, deixando Seiichi em choque ao tirar a pedra guia, que agora brilha em vermelho.
Em outro lugar, Anatolia chega a uma sala, e quando a porta se fecha atrás dela, o deus dragão negro pergunta se ela quer ser comida e tenta soprá-la com vento. No entanto, Anatolia pula e tenta atacar o dragão. Enquanto isso, Seishi e Saria entram em pânico ao perceber que Anatolia está em perigo. Quando a pedra guia bate na parede, Seishi soca a parede com raiva, mas para quando as mãos doem. Ao mesmo tempo, Anatolia é derrubada enquanto o dragão negro elogia sua luta. Decidida a levar Seishi e Saria para casa, Anatolia se levanta e entra em modo berserk. Apesar disso, o dragão a empurra contra a parede e a fere com espinhos. Depois disso, o dragão tenta queimar Anatolia na hora, mas Seishi aparece a tempo com Saira para protegê-la do fogo com seu manto. Surpresa, Anatolia pergunta como eles a encontraram, e Saria explica que a pedra guia os levou até uma parede onde Seishi soca um buraco e os move rapidamente com seu movimento instantâneo. Nesse momento, ele enfrenta o dragão negro, que diz que nenhum deles sairá vivo. De repente, Seiichi invoca suas espadas e declara guerra ao dragão negro, mas quase é atingido pelo seu sopro flamejante. Felizmente, Seiichi desvia do ataque e contra-ataca com cortes das espadas. Nesse ponto, Seiichi percebe que seu oponente é forte, e ao avaliá-lo, descobre que é uma besta nível 5000. Rapidamente, ele desvia de outro ataque, mas o dragão o imobiliza no ar antes de jogá-lo contra a parede com a cauda. Quando Seiichi cai no chão, ele se pergunta por que suas habilidades de resistência e absorção não funcionaram. Nesse momento, o dragão lança seu feitiço mais poderoso, o Inferno do Além. E quando tenta queimar Seiichi até as cinzas, Saria diz para ele usar o feitiço que usou nela. De repente, Seiichi invoca sua adaga de água e lança um feitiço de desastre aquático, que provoca uma chuva sobre o dragão, apagando suas chamas. Isso deixa o dragão furioso, então ele mira seu sopro de fogo em Seiichi, que desvia do ataque e se prepara para atacar. De repente, o dragão tenta paralisar Seiichi novamente, mas desta vez ele se solta e avança contra o dragão com uma habilidade suprema. Após acertar um golpe no dragão, ele desaparece, deixando para trás um lute. Seiichi recupera o fôlego enquanto se pergunta por que o dragão odeia tantos humanos. Justo quando é notificado que subiu de nível, Saria pula em cima dele e pergunta por que ele está triste. Ignorando isso, Seiichi pergunta sobre Anatolia, e Saria diz que a poção de recuperação a fez dormir. Depois disso, Seiichi sugere que voltem para casa, mas Saria lembra que ainda não encontraram uma saída. Então, Seiichi verifica o lute em busca de pistas que possam ajudá-los a sair. Mas no momento em que toca no lute, ele absorve alguns restos do dragão negro. Ao examinar a gema do dragão negro, ele percebe que comê-la aumentará a potência de toda a sua magia, então ele a engole. Logo depois, ele verifica o baú e encontra uma nova capa que não pode ser arranhada por nenhuma arma e uma biografia do deus dragão negro. No livro, Seiichi descobre que o deus dragão negro foi uma vez o deus guardião de uma terra humana, mas foi subjugado porque os humanos queriam fazer armas usando suas partes. Felizmente, um senhor demônio salva o dragão, mas os humanos convocaram heróis para derrotá-lo e selaram o deus dragão negro em sua masmorra, onde ele jurou se vingar dos humanos. Após ler a história, Seiichi chora e se sente mal por ter derrotado o deus dragão negro. Justo quando Seiichi se pergunta por que Edward não apareceu desta vez, uma explosão ocorre em seu rosto e algumas cartas caem. Ao ler a carta, ele percebe que é de Edward, que o parabeniza por limpar mais uma masmorra e diz para Seiichi evitar limpar masmorras, pois ele vai sair de férias. Depois disso, todos se teleportam perto da cidade, e enquanto se dirigem para a guilda, Anatolia acorda. De repente, ela começa a socar Seiichi e pede para ser colocada no chão, mas Seiichi diz que ela ainda não está totalmente recuperada, então Anatolia pede desculpas por envolvê-los em sua má sorte. Quando Seiichi pergunta o que ela quer dizer, Anatolia mostra seu status e explica que tem uma péssima sorte. De repente, Anatolia se emociona e sai correndo do prédio. Saria diz para Seiichi ir atrás dela. Enquanto isso, no território dos demônios, Leia informa seus subordinados que o deus dragão negro foi derrotado, deixando-os surpresos, pois era tão forte quanto o senhor demônio. Quando perguntam quem derrotou o deus dragão negro, Leia diz que não sabe, mas acrescenta que um novo inimigo deve ter surgido. Em algum lugar da cidade, Seiichi tenta encontrar Artória usando a pedra guia, mas encontra Adriana. Ela pergunta se ele viu Artória, mas ele diz que não, e pergunta se ela sabe sobre a maldição de Anatolia. Quando Seiichi confirma que sabe, Adriana pede que ele se aproxime, e Seiichi responde que não é problema, já que ele está de olho nos seios dela. Depois, ele continua sua busca usando a pedra guia, que o leva às ruínas onde fez seu primeiro teste de guilda. Ao chegar lá, ele encontra Anatolia sentada sozinha, então pergunta o que ela está fazendo ali,
e Anatolia pergunta se realmente é necessária para os outros. Quando Seiichi a lembra de como todos na guilda ficaram animados ao voltar, Anatolia percebe que deve ser verdade. Enquanto isso, Seiichi se lembra do pedido de Adriana, então a abraça e diz algumas palavras reconfortantes. Enquanto isso, na guilda, Saria se preocupa com Seiichi, então Gustlew exibe seus músculos para distraí-la. De repente, Ares prende o pescoço dele com seu laço e garante a Saria que Seiichi provavelmente está se aproximando de Artória. De volta às ruínas, Seiichi ignora o volume em suas calças e se convence de que está prestando um serviço à humanidade. No entanto, quando ele se afasta, pensa na situação de Anatolia e se pergunta se há uma maneira de mudar sua má sorte. Então, pede que ela estenda a mão e coloca o anel da má sorte em seu dedo, pensando que isso deve cancelar sua má sorte. Curiosa, Anatolia pergunta para que serve o anel, e Seiichi diz que é um anel da felicidade que pode anular sua maldição e dobrar sua sorte. Ele então a assegura de que ela não será mais a calamidade e promete apoiá-la. De repente, Anatolia o empurra e sai correndo novamente, deixando Seiichi se perguntando onde errou. Nesse momento, ele percebe que seu discurso soou como uma proposta, mas acha que está tudo bem, desde que a faça feliz. Alguns dias depois, durante o café da manhã, Seiha nota que Seiichi parece preocupado e pergunta o que aconteceu. Ele então pergunta se ela também notou que Anatolia tem evitado ele, e Seiha garante que ela não o odeia. Surpreso, Seiichi pergunta como ela tem tanta certeza, e Seiha diz que apenas tem um pressentimento. Depois disso, ele pergunta a Seiha o que ela fará no dia, já que o teste de caça foi cancelado, e Seiha diz que visitará o orfanato. Quando Seiha pergunta o que ele fará também, Seiha diz que vai reunir algumas informações. Depois, eles se separam, e Seiha decide aprender mais sobre o mundo. Ele então vai à guilda para fazer algumas perguntas a Gasol sobre o mundo, mas o idiota tenta vender um manual de macho para ele. Justo quando Seiichi diz que não está interessado, Ares aparece e critica Gasol por ser um cabeça de músculo. Depois disso, ela diz a Seiichi que tem algumas informações especiais para ele. Ao ouvir isso, Seiichi se anima, esperando algo bom, mas Ares acaba pedindo para ele assinar seu OnlyFans. Depois disso, Guzel pergunta a Seiichi o que ele gostaria de saber, e Seiichi pergunta se houve algum evento importante recentemente. Então Guzelo revela que ouviu que alguns outros países convocaram heróis de outro mundo para derrotar o Senhor Demônio ressuscitado. Ares então acrescenta que ele pode visitar a Biblioteca Real para mais informações sobre a convocação. Enquanto Seiichi se pergunta onde fica isso, Gustlew tira um mapa fedido de onde guarda seus objetos de valor e entrega a Seiichi. Em outro lugar, o rei reclama da falha de Zakia em começar a treinar os heróis para batalhas reais, e um mago chamado Hélio comenta que muitos dos heróis estão pedindo batalhas reais. Quando ele aponta que eles estão em risco de danos enormes se o Senhor Demônio atacar, Hélio sugere que inscrevam os heróis na Academia de Magia Barbador, onde podem subir facilmente nas fileiras e serem usados como armas para mostrar a força do Império. Curioso, o rei pergunta como isso funcionará, e o mago afirma que podem fazer os heróis obedecerem colocando pulseiras de escravidão neles. Em algum lugar da cidade, Anatolia corre enquanto se pergunta por que fica tão excitada toda vez que vê Seiichi. Enquanto isso, na Biblioteca Real, Seiichi confere alguns livros em busca de informações sobre a convocação de heróis, mas continua encontrando histórias que retratam a humanidade como santos e os demônios como diabos. Enquanto se pergunta qual história é verdadeira, ele confere alguns livros sobre magia. Mas toda vez que abre uma página sobre um novo tipo de magia, é notificado que adquiriu a magia. Logo depois, Seiichi é bombardeado com notificações de todos os tipos de magia que ele dominou, então ele surta e deseja poder voltar a ser um normie. Depois de sair da biblioteca e decidir continuar sua pesquisa em outro momento, Seiichi vê Mei, uma garota com orelhas de animal, vendendo pinturas. Impressionado com seu trabalho, Seiichi compra uma e a guarda em sua caixa de itens. De repente, Seiichi sente um aroma que o leva a um beco. Lá, ele encontra um café e, ao pegar a maçaneta, se preocupa em entrar em um antro de degenerados. Mas, como está com fome, ele entra e vê um homem chamado Hanzi bebendo no bar, que diz que ele não parece familiar. Enquanto Seiichi gagueja, Hanzi o convida para o bar, e Noid, o bartender, o recebe no café. Ao mesmo tempo, Anatolia passeia pela cidade processando seus sentimentos. Quando fica confusa, Adriana aparece e oferece conselhos. De volta ao café, Nohad serve um prato de massa para Seiichi. Quando ele começa a comer, fica em choque. De repente, ele pega o prato e o esvazia em segundos. Então Hanzi pergunta se é a primeira vez de Seiichi no café, e Seiichi revela que se tornou oficialmente um aventureiro no dia anterior. Ao ouvir isso, Hanzi se apresenta como um plebeu em Noa e dono do café. Em outro lugar, Adriana anuncia a Anatolia que se apaixonou, surpreendendo-a, que diz que é impossível. Nesse momento, Adriana pergunta se o anel no dedo dela é só por estética, e Anatolia rapidamente o esconde. Mas Adriana aponta que é um sinal de que ela está comprometida, acrescentando que Seiji quebrou a maldição dela quando poderia ter levantado suas saias.
Anatolia comenta que Seiichi está interessado em Saria, mas Adriana diz que ela deve admitir que está apaixonada. Ao ouvir a palavra amor, Anatolia percebe que está em apuros, então se emociona e pergunta a Adriana como pode chamar a atenção de Seiichi. Adriana garante que vai ensiná-la a conquistar seu coração. Enquanto isso, no café, Seiichi explica sua situação com as garotas para os homens. Então Noah revela que dar um anel a uma garota é um símbolo de seu voto de amor eterno. Ao ouvir isso, Seiichi cospe sua bebida, enquanto Hanzi acrescenta que ele perderá suas joias se mudar de ideia. Enquanto Seiichi se preocupa com sua situação, Hanzi pergunta por que ele não pode se casar com Anatolia, e ele confirma que há outra garota na história. Então Hanzi sugere que ele confesse seu amor por ambas, fazendo Seiichi entrar em pânico. Noah então diz para ele ter coragem e contar para as duas como se sente. Incentivado por isso, Seiichi agradece pela refeição e sai do café. Depois disso, Noah avisa Hanzi que ele não deveria se expor visitando o café, já que é uma figura pública. Mas Hanzi diz que não há com que se preocupar, pois Luis, o espadachim mais forte do reino, o acompanhará. Após aquele dia, Sage vai ao orfanato esperando que Saria ainda esteja lá. No entanto, enquanto ele pensa em como dar a notícia às garotas no dia seguinte, Anatolia aparece, e ao se aproximar dele, Sage tenta esclarecer sua verdadeira intenção ao dar o anel, mas Anatolia de repente o beija e diz que sabe que ele não pediu sua mão com o anel. No entanto, ela o abraça dizendo que não se importa e confessa que se apaixonou por ele. Enquanto a destruidora de lares diz que sabe que ele tem algo com Saria, ela pergunta a Seiichi se ela não é boa o suficiente. Nesse momento, Seiichi se lembra do conselho que recebeu no café, então ele segura Anatolia e tenta falar. Mas Saria aparece de repente do orfanato, surpreendendo Seiichi. Surpreendentemente, Saria diz que Seiichi aceita Anatolia, acrescentando que sempre soube que ele é um bem comum. Então, Seiichi se vira para Anatolia e confessa seu amor antes de beijá-la também. Depois disso, Saria se junta a eles em um abraço coletivo, enquanto seus outros amigos aparecem para parabenizá-los. No dia seguinte, Guzel conversa com Seiichi e Saria enquanto exibe descaradamente seu equipamento. Desgostado, Seiichi diz a ele para parar com a vergonha e falar normalmente. Então Gazol aponta que todo aventureiro de alto escalão precisa de um cavalo para facilitar suas missões. Ele então tira um mapa de seu armazenamento favorito e entrega a Seiichi para ajudá-lo a chegar a um estábulo. Mais tarde, Seiichi sai sozinho, já que Saria e Anatolia estão ocupadas. Ele confere o mapa e, quando finalmente encontra o estábulo, entra e diz que gostaria de comprar um cavalo. O dono do estábulo então pergunta se ele está tentando entrar na Copa Real também, mas como Seiichi olha em branco como resultado de um experimento de clonagem, o dono explica que é uma corrida de cavalos onde vale tudo, e como é muito perigoso, os participantes ganham prêmios extravagantes. Depois disso, o dono do estábulo mostra a Seiichi os cavalos à venda, começando por um cavalo dragão. Depois disso, ele passa para o cavalo veado, que parece um bicho de pelúcia, e explica que tem o dobro da potência do cavalo dragão. Quando Seiichi comenta que o cavalo veado parece burro, o dono da loja diz que pode ser útil se treinado, mas ao tocá-lo, o cavalo veado desaba e morre. O dono do estábulo explica que os cavalos veados morrem facilmente porque são tão burros que podem esquecer de respirar. Depois, ele aponta para o último cavalo disponível e diz que é uma égua com problemas de raiva. Enquanto explica que não a recomendaria, Seiichi aponta que é um jumento, e de repente, o jumento chuta e derruba o dono do estábulo. De repente, Seiichi adquire a habilidade de entender todas as línguas, e ouve o jumento dizendo que só pode ser tocado por quem considera digno. Então, Seiichi comenta que ele fala muito para um jumento, surpreendendo o animal, que pergunta quem ele é. Antes que ele responda, o jumento ataca. Mas, felizmente, ele desvia dos ataques e agarra o jumento pelas pernas. Ele então levanta o jumento, que protesta e pede para ser colocado de volta no chão. No entanto, Seiichi diz que não pode arriscar isso e ser chutado, então o jumento se rende e reconhece Seiichi, pedindo desculpas por tê-lo atacado antes. Depois disso, ele se oferece para servir Seiichi e se apresenta como Lulu Nai. De repente, o dono do estábulo, confuso, se levanta e ameaça bater em Seiichi. Mas, infelizmente para ele, o jumento o chuta para fora do prédio. Mais tarde, Seiichi caminha pela cidade com Lulu Nei, que percebe um aroma, então Seiichi decide tratá-lo com uma boa comida. Depois que terminam de comer, Lulu Nai diz que passará a vida toda pagando Seiichi por alimentá-lo. Nesse momento, eles veem um cara chamado Clay tentando convencer Mei a entrar em uma competição de pintura. Então Seiichi interrompe, irritando Clay, que pergunta quem ele é. Ao ver Seiichi, Mei agradece por ele ter comprado sua pintura, enquanto Clay diz que não pode acreditar que alguém finalmente notou o talento dela. Ele então afirma que ela deveria entrar na competição de pintura beneficente, mas Mei diz que ainda é iniciante. Clay então se aproxima de Seiichi para perguntar se ele realmente comprou uma das pinturas de Mei. E quando Shi confirma que sim, Clay mostra uma de suas pinturas feias e começa a falar como um gênio da arte.
No entanto, Sei-Chi diz que a pintura não é tudo isso e pergunta quem ele é. Em resposta, Clay se apresenta como um prodígio das artes e volta a pedir a Mei que entre na competição. Ao ouvir isso, Sei-Chi diz que participará da Copa Real e pede a Mei para entrar na competição se ele ganhar. Chocada, Mei aponta que a Copa Real é perigosa e Sei-Chi admite que está com medo, mas diz que vale a pena se isso lhe der coragem para entrar na competição de pintura. Nesse momento, Clay acrescenta que um peixe delicioso, lendário e gigante é uma das recompensas por ganhar a Copa Real. Ao ouvir isso, Luolu Una fica animado. Então Clay pergunta a Sei-Chi se ele vai montar Luolu Nei na competição. E quando ele confirma que sim, Clay e Mei o encaram como se ele tivesse assinado sua sentença de morte. Quando o dia finalmente chega, o apresentador anuncia que o segundo lugar ganhará fotos picantes da Capitã das Valquírias, enquanto o vencedor passará o dia com as Valquírias. Enquanto a audiência fica louca com isso, Lulu Nei e Sei-Chi concordam em mirar no quinto lugar e ganhar o peixe gigante. Nesse momento, Mei e Clay aparecem. E enquanto Clay os encoraja, Mei aconselha que se retirem. No entanto, Sei-Chi diz que costumava ser como ela no passado até que seus amigos o incentivaram. Ele então diz que está tentando fazer o mesmo por ela, então ele se senta em Lou-Lunai e se anima para a corrida. Depois disso, o apresentador explica a corrida e afirma que eliminar outros corredores é permitido. De repente, os portões se abrem e a corrida começa, mas os cavalos veados desabam de choque enquanto Lulu começa a desfilar na pista. Surpreso, Sei-Chi pergunta o que está acontecendo. Então Lulu-Nei diz que pulou o café da manhã porque estava ansiosa pelo peixe gigante. Rapidamente, Sei-Chi vai ao seu armazenamento e encontra uma fruta da evolução e a oferece a Lulu-Nei. Enquanto isso, os outros corredores se eliminam na pista até que restem 2 competindo pelo primeiro lugar. Nesse momento, um deles assobia e chama um lobo monstro para a pista. Ao ver isso, os corredores e o apresentador entram em pânico, mas, quando ela está prestes a cancelar a corrida, Sei-Chi e Lulu-Luenei avançam a toda velocidade, enquanto a multidão torce por eles. Preocupado, Sei-Chi pede para Lulu-Luenei desacelerar, mas ela diz que não pode, culpando a fruta da evolução. De repente, ela salta sobre os outros corredores, e ao pousar entre os lobos, o impacto os derruba, deixando um líder entre eles. Nesse momento, o corredor que convocou os lobos ordena que o lobo alfa os derrube, mas Luolune avança e dá um chute em seu nariz, derrubando o monstro. Chocados, os outros corredores decidem desistir da corrida, e Sei-Chi completa a prova. Enquanto o público celebra, Mei fica animada e diz a Clay que vai participar da competição. Enquanto isso, Lulu-Nei lamenta não ter ganhado o prêmio do peixe gigante, e Sei-Chi a consola, agradecendo por seu esforço. Emocionada, Lulu-Nei abraça Sei-Chi e de repente começa a brilhar. Coincidentemente, Saria e Anatoria entram e veem Lulu-Né se transformar em uma garota sem roupas. Uau! De repente, ela salta em Sei-Chi, fazendo-o ter um sangramento nasal. Surpreso, Sei-Chi pergunta se ela é realmente Lulu-Nei, e ela confirma que sim. Ao notar as mudanças em seu corpo, Lulu-Nei rapidamente cobre seus seios, enquanto Anatoria estala os dedos e pergunta a Sei-Chi o que ele está fazendo. No entanto, antes que ele possa se explicar, Anatoria o acerta com um soco. Depois disso, ela diz a Sei-Chi para arranjar uma desculpa melhor para a trapaça, pois não acredita em sua história ridícula sobre a transformação de Lulu-Lunai. Nesse momento, Saria confirma que Sei-Chi está dizendo a verdade e se transforma em sua forma de gorila para provar. Enquanto Anatoria admira isso, Saria explica que originalmente era um monstro que se tornou humana após comer a fruta da evolução. Então, Anatoria agarra Lulu-Nei e elas vão a uma loja de roupas, onde ela experimenta um traje e agradece a Anatoria por seu incrível senso de moda. Nesse momento, 2 mulheres chamadas Lorna e Cláudia entram e se apresentam como as valquírias do país. Depois disso, elas pedem a Sei-Chi para colocar as mãos para fora, e quando ele faz isso, colocam algemas mágicas nele. Então explicam que foram ordenadas a levá-lo, surpreendendo Sei-Chi, que pergunta se fez algo errado, mas as mulheres ignoram sua pergunta e o levam embora. Enquanto isso, no território dos demônios, os capitães do exército demoníaco se reúnem e se perguntam por que foram convocados. Enquanto eles criticam Leia por chegar atrasada, Lucia, a filha do Senhor Demônio, entra e agradece por terem respondido ao seu chamado. Depois disso, ela revela que os convocou para discutir uma aliança com o reino de Windberg. Enquanto todos ficam maravilhados com isso, um gordo feio chamado Christ pergunta se ela realmente está tentando formar uma aliança com os humanos que perseguiram os demônios por anos e também selaram seu pai. Em resposta, Lucia diz que ouviu que o rei de Windberg está construindo relações com alguns demônios. Nesse momento, Laia aponta que o deus dragão negro foi derrotado por um humano de Windberg. Enquanto os outros ficam admirados, Laia narra como convocou a alma do dragão, e ele lhe disse que perdeu de forma justa para um humano chamado Sei-Chi. Ao ouvir isso, Kryze reclama que o exército do Senhor Demônio já sofreu o suficiente com os humanos,
mas Lucia diz que não podem se apegar ao passado para sempre e sugere que comecem a coexistir com os humanos. No entanto, Kryze menciona uma profecia sobre uma calamidade que acontecerá aos demônios se envolverem com os humanos. Lucia então oferece sua cabeça se a profecia se concretizar. E quando Kryze não para de falar sobre isso, o outro capitão ameaça esmagá-lo. Irritado com isso, Christie vai até a porta e diz que todos vão aprender como é tolo formar uma aliança com os humanos. Depois que ele sai, Lucia pede apoio aos capitães, e todos prometem apoiá-la. Enquanto isso, ao chegar em seus aposentos, Christie lamenta que seus planos foram arruinados, mas acha que ainda pode fazer algo a respeito. Enquanto isso, no reino de Windberg, Seichi e as Valquírias chegam ao castelo, e ele pergunta por que está sendo levado. Nesse momento, Lorna aponta que ele vai passar o dia com elas, já que ganhou a taça real. Quando ele pergunta por que está algemado e protesta, Cláudia o liberta, enquanto Lorna anuncia que chegaram ao campo de treinamento, e explica que é protegido por uma barreira que não quebra nem mesmo quando magos lançam magia com toda a força. Cláudia então diz que Louise não permitirá que os magos façam isso. Então Seiichi pergunta se Louise é realmente tão assustadora. Em resposta, Lorna entra em pânico e diz que ela é um demônio. Depois eles veem as Valquírias treinando com Louise, que facilmente as derrota, e diz para melhorarem seus ataques. Logo depois, Louise se aproxima, e se apresenta como a líder das Valquírias do reino. Quando Seichi estende a mão, Louise lhe entrega uma espada de madeira e sugere um duelo. Seichi pergunta se pode voltar para casa, mas Louise saca a espada e parte para cima dele. Então, Kanazuki e suas amigas encontram um cara chamado Oyama, que diz estar surpreso por Kenji ter entrado na academia. Antes que Kenji reaja, Kanazuki o interrompe e pergunta o que Oyama quer. Nesse momento, Oyama encosta Kanazuki na parede e diz que vai pegar leve, mas ela dá um tapa nele e diz que não está interessada no duelo. Oyama sai com os amigos ameaçando mostrar a ela o que acontece quando desobedecem. Depois disso, ela decide atacá-lo com toda a força, fazendo Seiichi entrar em pânico. Enquanto ela ataca, Lorna comenta que está surpresa por alguém conseguir desviar dos ataques de Louise. Então Louise diz que nunca imaginou que seus ataques sérios não funcionariam e decide acabar com tudo usando seu golpe final. Ao ouvir isso, Seiichi entra em pânico, mas quando Louise avança, ele desbloqueia uma nova habilidade que aumenta seus reflexos. Quase imediatamente, Seiichi coloca a espada em seu pescoço e encerra o duelo, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Sentindo isso, Lorna pergunta por que ele está tão chocado. Seiichi confirma que está realmente surpreso com suas próprias habilidades. Nesse momento, Louise se ajoelha diante dele e pergunta se pode chamá-lo de mestre. Em algum lugar do castelo, um intruso observa o rei enquanto uma criada o serve em seu quarto. Quando ela sai, o intruso se infiltra. Ao mesmo tempo, Lorna se senta com Seiichi à mesa e agradece por dar a Louise seu primeiro desafio, já que ela é uma gênia com a espada desde criança. Após explicar que Louise recria técnicas que vê durante os duelos, mas não tem habilidades ou magia, Seiichi diz que ela é talentosa. Nesse momento, Louise aparece e agradece a Seiichi por salvá-la. Curioso, Seiichi pergunta o que ela quer dizer com isso. Louise aponta que é solitário ser a melhor espadachim do reino, então ela não tem amigos. Seiichi diz que tudo bem se ela achar que ele vai se sair bem, mas que não tem muito a ensinar. No entanto, Louise diz que vai observar e roubar técnicas dele. Ela então o puxa e sugere que duelam novamente, mas uma criada aparece e anuncia que o rei foi atacado. Quando ele se oferece para ajudar, Cláudia diz que não podem envolver um estranho como ele. Depois que todos saem, Seiichi ativa sua habilidade de visão mundial e localiza o intruso. Em resposta, Flório explica que curou algumas feridas, mas não consegue parar a maldição e pede ajuda a Seiichi. Nesse momento, Seiichi percebe que não há magia para desfazer maldições, então decide criar uma. De repente, ativa sua habilidade de criação mágica e começa a criar uma nova magia usando Hanzi como cobaia. Nesse momento, ele começa a pensar em como fazer a magia funcionar e cria um feitiço para inverter a maldição. Felizmente, a magia cura as feridas de Honzi, e ele acorda perguntando por que estava dormindo. Flório então explica que Seiichi desfez a maldição, e enquanto Seiichi tenta minimizar, Honzi agradece e oferece uma recompensa.
Quando Seishi tenta recusar a oferta, Luiz diz que não pode, já que ele salvou toda a nação. Então, Seishi diz que tem um pedido. Enquanto isso, no país vizinho, Zakia se aproxima do rei para perguntar sobre os heróis convocados, e o rei responde que todos foram enviados para a Academia de Magia Barbador. Na academia, Kanazuki e suas amigas discutem como estão sendo excluídas das atividades. E enquanto se perguntam o porquê, Uama e seus amigos, Rento e Messia, aparecem perguntando sobre o que estão falando. Em resposta, Kanazuki pede que eles se afastem, já que não é da conta deles. Quando as coisas começam a esquentar entre os dois grupos, Kanazuki revela sobre o que estão falando. Masaya então lembra que Hélio instruiu que eles mostrassem seus poderes como heróis. Oyama então acrescenta que eles são melhores que os outros alunos, enquanto Masaya critica Kanazuki e suas amigas por tentarem ser boas pessoas. Enquanto isso, no castelo, Louise, Lorna e Cláudia tomam banho e falam sobre o pedido de Seiichi para treinarem magia e esgrima com Louise e as outras valquírias, e elas ficam encantadas com isso. Em outro lugar do país, Anatólia, Saria e Lulu também tomam banho e se preocupam com Seiichi. Anatólia então pergunta a Saria se ela não está preocupada que Seiichi possa voltar com uma nova garota. Em resposta, Saria diz que não é um problema, pois confia em Seiichi, mas Anatólia diz que está se sentindo ciumenta. Depois de imaginar diferentes garotas se interessando por Seiichi, ela grita, dizendo que vai enlouquecer se isso acontecer. Enquanto isso, no país vizinho, Zakia questiona o rei sobre sua decisão de enviar os heróis para a Academia de Magia Barbador. No entanto, Hélio o repreende por questionar as ideias do rei, enquanto o rei afirma que os heróis são meras peças sacrificiais. Zakia então pergunta o que farão se os heróis se revoltarem, mas Hélio diz que é impossível, pois eles estão com pulseiras de escravidão. Justo quando Zakia fica irritado com isso, alguém tenta assassinar o rei, mas Zakia bloqueia a flecha. Irritado com isso, o rei ordena que Zakia vá atrás da pessoa, então ele pula pela janela enquanto o rei se pergunta se são os demônios. Hélio então comenta que ouviu que Hanzi está formando uma aliança com os demônios, e aponta que isso é traição. No entanto, o rei revela que já enviou um assassino crepuscular para lidar com isso. Alguns dias depois, Anatólia, Saria e Louluna aparecem no castelo para ver Seiichi, e quando vêm, Anatólia diz que vieram porque Saria estava se sentindo ciumenta. Enquanto Saria nega isso, Luiz aparece tão bonita que Anatólia ataca Seiichi, perguntando se ele andou se aproximando dela. Rapidamente, Seiichi explica que Luiz é a capitã das Valquírias, surpreendendo as moças. Então, ela se apresenta como esposa de Seiichi, enquanto Anatólia se apresenta como sua namorada. Ao ouvir isso, Flório surta e comenta que Seiichi é um maníaco, enquanto Lolulu se apresenta como a serva leal de Seiichi, surpreendendo Seiichi, que então fica em choque. Quando Louise também diz que está orgulhosa de tê-lo como mestre, Flório diz que qualquer homem daria seus bens para estar em seu lugar. Enquanto isso, em uma sala em algum lugar do castelo, Lorna se veste como uma especialista em chicotes e prepara seu chicote para torturar Oliga. Alguns momentos depois, Lorna começa a chicotear os pés de Oliga enquanto os outros assistem, e Cláudia comenta que Lorna está apenas começando. Nesse momento, Lorna coloca uma tigela de costeleta de porco e deixa Oliga sentir o aroma enquanto come da tigela. Depois de um tempo, Lorna diz a Oliga para começar a falar se quiser um pedaço da refeição, mas Seiichi de repente entra e a chama de diabo. Surpresa ao ver Louise, Lorna pergunta o que ela está fazendo ali também, e Louise pergunta por que ela está usando métodos tão cruéis. Em resposta, Lorna diz que achou que Oliga falaria quando estivesse com fome o suficiente. Ao ouvir isso, Louise cancela o jantar de Lorna, fazendo-a surtar enquanto grita e pede desculpas. Depois, Louise tira a venda de Oliga enquanto Seiichi lhe serve um prato e diz para ela comer à vontade. Depois que ela esvazia a tigela, Oliga agradece pela refeição, e Louise identifica o colar em seu pescoço como um colar de escravidão. Seiichi então comenta que o colar deve ter forçado ela a atacar Hanzi, enquanto Lorna diz que não deveriam ter ordenado a interrogatório sabendo disso. Quando Seiichi sugere que removam o colar, Oliga diz que é impossível e toca no colar. De repente, ela é eletrocutada, fazendo Seiichi se perguntar quem poderia fazer algo tão cruel. Enquanto isso, no país vizinho, Hélio informa ao rei que Olga foi capturada e garante que pode evitar que ela vaze segredos. Então, o rei diz para ele prosseguir. Em algum lugar próximo, Zakia balança sua espada enquanto pensa na busca pelo culpado que tentou matar o rei. Ele alcançou o assassino, que então mirou sua flecha e se apresentou como Shin. Nesse momento, Zakia desembainhou sua espada e perguntou a Shin por que ele queria mergulhar a nação no caos. Em resposta, Xion disse que o reino já está em caos há muito tempo e disparou uma flecha contra Zakia, que a bloqueou. Depois disso, Xion puxou mais flechas e acusou Zakia de não entender o que o povo está passando. Após disparar mais flechas, Xion pegou mais flechas e disse que estava tentando vingar uma garota demônio que foi assassinada por soldados por ordem de cima.
Quando Xion culpou o rei pela morte da garota demônio, Zakia disse que não pode ignorar ninguém que ameaça o Império, independentemente das razões. Ao ouvir isso, Xion chamou Zakia de fantoche, irritando-o enquanto ele afirmava que só queria proteger o país e convocou uma espada mágica. De repente, Xion disparou várias flechas, mas Zakia bloqueou todas com a espada mágica. No entanto, uma flecha da lua atingiu sua perna, surpreendendo Zakia, que se perguntou de onde foi disparada. Nesse momento, Xion fez chover flechas sobre Zakia, mas ele cortou as flechas e disse a Xion para se render. No entanto, Xion disse que eles lutariam outro dia e pulou do telhado. De volta ao tempo real, Zakia se lembra de ter sido chamado de fantoche e descarrega sua raiva em uma árvore próxima. Enquanto isso, no castelo, enquanto Seiichi tenta descobrir uma maneira de quebrar o colar de escravidão de Olga, as damas chegam. E então, ele se inspira em Abraham Lincoln e acaba criando uma magia que quebra o colar de escravidão. Comovida, Olga começa a chorar enquanto Louise a consola. Quando ela finalmente se acalma, Olga se apresenta e conta a história de como os povos bestiais como ela foram maltratados pelo Império Kaiser. Algum tempo antes disso, em uma prisão, ela foi separada de sua mãe e levada para uma instalação onde jovens bestiais são treinados para serem armas de destruição. Depois disso, Olga se tornou uma assassina servindo a família real do Império Khazars. Quando Olga conclui se condenando, Seiichi segura suas mãos e culpa o Império por usá-la dessa forma. Depois, Seiichi diz a Olga para vê-lo como seu irmão mais velho, e Saria sugere que ela fique com eles, mas Olga diz que o Império pode vir atrás deles. No entanto, Seiichi assegura que pode protegê-la do Império. Quando ele pergunta a Louise o que ela acha, ela aprova a ideia, afirmando que Honzi deseja ver Olga protegida também, já que ela é bem jovem. Em outro lugar, Kraze e Hélio se comunicam através de orbes de vidro, e Kraze revela os planos de Lucia de se aliar a Windberg. Nesse momento, eles decidem desempenhar seus papéis e seguir em frente com seus planos. Alguns dias depois, no castelo, Seiichi pratica controle de magia sob a orientação de Flório, que então diz que ele melhorou, acrescentando que isso se deve às suas habilidades. Pouco depois, Luiz chega para ver Seiichi, que então nota que ela parece diferente. Então, Luiz pergunta se ele pode proteger seu pai enquanto ela estiver fora, surpreendendo Seiichi. Ele pergunta para onde ela está indo, e Luiz afirma que o Paladino Negro enviou um relatório sobre o aumento do número de monstros em suas fronteiras e precisa da ajuda das Valquírias. Seiichi então diz que é apenas um mero aventureiro, mas Luiz o lembra que ele uma vez a derrotou. Então, Seiichi concorda em fazê-lo. Logo depois, enquanto Seiichi e as outras damas se despedem das Valquírias, Saria pergunta quanto tempo ela ficará fora, e Luiz diz que será por mais de um mês. Então, as outras Valquírias chegam e se despedem antes de partir. Após mais prática com Flório, Seiichi melhora no controle de sua magia, então Flório comenta que ele pode finalmente adquirir a habilidade de controle. Depois disso, enquanto Seiichi lamenta como seu controle de poder era fraco, ele é notificado de que acaba de adquirir a habilidade de saúde infinita. Enquanto ele fica em choque e se pergunta o que a habilidade faz, Gustal e Ares aparecem no castelo, e ficam bastante felizes ao vê-lo. Curioso, Seiichi pergunta o que eles estão fazendo no castelo, e Ares explica que trouxeram um mago para ver o rei. Quando Barnabas, o mago, aparece, Flório se curva para prestar seus respeitos enquanto Seiichi pergunta quem é o mago. Chocado, Flório repreende Seiichi por não conhecer o maior mago de todos os tempos. Encarando Barnabas, Flório começa sua performance de fã obcecado, mas Barnabas diz para ele parar com isso. Quando ele acrescenta que está ciente de que Flório é talentoso, Flório derrama lágrimas de felicidade e se sente realizado. Mais tarde, quando Gushel encontra Hanzi, ele exibe seus músculos, e Hanzi comenta sobre seus músculos impressionantes. Nesse momento, Barnabas se junta a eles, surpreendendo Hanzi, que desce do trono para homenageá-lo. No entanto, Barnabas diz que a formalidade é desnecessária, pois agora é um governante. Curioso, Seiichi pergunta a Flório como eles se conhecem, e Flório explica que Barnabas foi o antigo instrutor de Honzi. Então Honzi pede uma cadeira para Barnabas, e quando eles se sentam, Hanzi pergunta a Barnabas por que ele apareceu, e ele responde que é por causa da sua academia. Ao ouvir isso, Seiichi pergunta a Flório sobre o assunto, e Flório revela que Barnabas é o diretor da Academia de Magia Barbador. Então Hanzi pergunta se é sobre os heróis do Império Kaiser que estavam matriculados na academia. E Barnabas confirma que, desde que os heróis se juntaram à academia, não pararam de surgir problemas. De repente, um soldado chega com informações dos guardas da floresta e revela que uma enorme horda de monstros de nível chefe apareceu na floresta vizinha e está tentando invadir a cidade. Ao ouvir isso, Hanzi entra em pânico. Mas Barnabas aponta que não há com que se preocupar, já que as Valquírias podem lidar com eles. No entanto, Hanzi informa que as Valquírias estão na fronteira, segurando os monstros. Na fronteira, o Paladino Negro diz que já eliminou muitos monstros, mas eles continuam se levantando. Luiz então sugere que lancem um ataque total com mais força do que conseguem recuperar. De repente, Luiz desce do cavalo e saca sua espada para entrar em ação.
Logo depois, ela pula de um penhasco e começa a atacar os monstros com sua espada mágica. Sentindo-se motivada, Lorna ordena que as outras valquírias avancem, e todas correm para a batalha, eliminando os monstros. Enquanto as valquírias exterminam o que resta dos monstros, Cláudia anuncia que acabaram de receber uma mensagem de que uma enorme horda de monstros invadiu a capital real. Ao ouvir isso, Louise se preocupa com Ronze. Enquanto isso, Christie observa as batalhas de um orbe de vidro em sua câmara e fica animado porque seus planos estão dando certo. À medida que os monstros se aproximam das muralhas da capital real, Seichi e seus companheiros assistem das muralhas. Então Anatolia diz que nunca viu tantos monstros de nível chefe atacando ao mesmo tempo. Seichi então vê Saria empolgada para lutar e se preocupa com como ela lutará em sua forma humana. Para piorar a situação, Lulu diz a Seichi que está assustada, pois tudo que ama comer desaparecerá se perderem a batalha. Alaka então puxa a capa de Seichi e promete dar o seu melhor. Então ele a agradece, mas a avisa para não se esforçar demais. De repente, diferentes aventureiros aparecem para defender a cidade contra os monstros, incluindo o grupo que tentou invadir pela porta dos fundos de Seichi. Quando os monstros se aproximam da cidade, Guzel pula para fora das muralhas e fica furioso. Ele então avança em direção ao monstro e seus membros da guilda correm atrás dele para a batalha. Enquanto Seiichi se preocupa com eles, Barnabas diz para ele observar. Nesse momento, Guzel atravessa um monstro, e quando outro monstro gigante tenta atacá-lo, ele destrói o porrete, enquanto Eris elimina o monstro com seu laço. Depois que Eris diz para ele cuidar das costas, Guzel avança e dá um soco em outro monstro gigante. Observando tudo isso, Seiichi descobre o verdadeiro poder de Guzel e vê como Eris amarra monstros gigantes com suas cordas e os despedaça usando seu laço. Depois disso, o Circo de Degenerados exibe suas habilidades estranhas enquanto derrotam os monstros. Além disso, Cláudia aparece no campo de batalha e elimina alguns monstros. Quando termina, comenta que os monstros são adoráveis comparados aos aventureiros da guilda. Ao ouvir isso, o grupo dos amantes de Salsicha ameaçou forçar a porta dos fundos dele. No entanto, eles transferem sua agressão para um monstro e invadem pela porta dos fundos dele. De repente, o Rei das Bestas aparece no campo de batalha, mas Noad enfrenta-o com uma foice e o derrota de uma só vez. Enquanto Seiichi admira isso, Hanzi revela que Noad é um assassino lendário. Ao ouvir isso, Seiichi diz que achava que Noad era apenas um dono de café. Então Hanzi esclarece que Noad agora está aposentado. Enquanto isso, no campo de batalha, Saria transforma seu braço em sua forma de gorila e soca a vida de um monstro, enquanto Anatolia congela um monstro antes de despedaçá-lo com seu machado. Não querendo ficar de fora, Lulu une corre para a batalha e elimina os monstros com seus incríveis chutes, enquanto Oliga derruba mais monstros com suas facas. Para eliminar os monstros restantes, Barnabas lança um feitiço da muralha, que faz chover fogo sobre os monstros. Mas como isso não resolve, ele convoca um tornado. Ao ver isso, Seiichi percebe que estava com um monstro o tempo todo. No meio do caos, ele se sente inútil. Nesse momento, mais monstros aparecem. Enquanto os monstros dominam os campos novamente, Barnabas observa que, ao contrário da horda anterior, onde viu monstros de rank S, a nova horda está cheia deles. Enquanto isso, os aventureiros lutam bravamente, mas estão em menor número e cercados. Observando da muralha da cidade, Honzek comenta que estão sendo empurrados para trás. Então Seiichi pensa em usar um feitiço de ataque em área, mas se preocupa com os aventureiros ainda no campo de batalha. De repente, ele tem uma ideia e diz que conhece um feitiço supremo que pode ajudá-los a romper os ataques de uma vez. Ele então começa a visualizar o feitiço e levanta a mão para o céu para ativá-lo. No entanto, quando nada acontece, Sei desaba e se sente envergonhado. Justo quando ele perde toda a esperança, o céu escurece e raios atingem os monstros. Enquanto Seiichi percebe a nova magia que acabou de criar, os raios eliminam os monstros, deixando os aventureiros seguros enquanto celebram. Depois que os destroços se dissipam, eles percebem que todos os monstros foram eliminados pelo feitiço, então Saria anuncia que venceram. Enquanto isso, de volta ao quarto de Kai, ele surta ao perceber o que aconteceu com seu exército de monstros. De repente, o raio do feitiço de Seiichi atinge seu prédio e o atinge também. De volta ao campo de batalha, Seiichi de repente sobe de nível e surta, desejando poder parar isso. Nesse momento, uma voz o avisa que suas habilidades adquiridas estão sendo combinadas para formar novas habilidades, deixando Seiichi angustiado. Então, Hanzi elogia Seiichi por ser incrível. Depois disso, Hanzi sai para verificar os danos nas muralhas, e as garotas correm para perguntar a Seiichi se ele está bem. Quando ele garante que está, Barnabas se aproxima para perguntar se ele tem chances de se tornar professor na academia de magia, deixando Seiichi surpreso. Ele então pergunta a Barnabas por que ele o escolheu, e Barnabas explica que o feitiço que ele usou para eliminar os monstros foi tão poderoso e preciso. Além disso, Barnabas diz que nem ele consegue realizar um feitiço tão poderoso, e pede a Seiichi que o ensine a usar tal poder,
Quando Seishi tenta impedi-lo de falar, Barnabas pergunta se ele aceitará o trabalho na academia, mas Seishi diz que ainda não pode decidir porque prometeu a Luiz que ficaria na capital real até eles voltarem, e não pode deixar seus amigos para trás. Para convencê-lo, Barnabas diz que Saria e Loluni podem se inscrever na academia enquanto Anatolia ensina, e Oluga pode trabalhar como assistente. Ao ouvir isso, Seiichi e as garotas aceitam a oferta. Então Barnabas diz que eles podem partir assim que Louise voltar da fronteira, e as garotas ficam animadas com isso. Nos dias seguintes, enquanto esperam o retorno de Louise, Seiichi decide sair em encontros com suas namoradas. Alguns dias depois, Saria aparece com Oliga no quarto de Seishi e sugere que ele a leve para um encontro também, para que ela não fique de fora. Então Seishi sugere que eles vão juntos e logo depois, eles saem como uma pequena família. Enquanto assistem Oliga brincar, Seishi agradece a Saria por amá-lo e confessa seu amor por ela também. Mais tarde, enquanto brincam, um dirigível passa sobre a cidade e exibe a programação do torneio de pintura. No dia da competição, Seiichi e seus amigos estão presentes e assistem enquanto o anfitrião convida Berger, um prodígio da pintura que irá julgar suas obras. Nesse momento, o trabalho de Clay é exibido, surpreendendo a todos. Enquanto as garotas têm opiniões variadas sobre o que parece, Clay explica como a pintura reflete seus sentimentos em relação à arte. Depois disso, Mei exibe sua pintura de Seiichi montado em Luluna, e o público instantaneamente adora. Ela então revela que é uma pintura da pessoa que a incentivou a participar da competição. Quando ela comenta o quanto ele a inspirou, Seiichi se sente no topo do mundo. Após a competição, Seiichi parabeniza Mei por ganhar o primeiro lugar, enquanto ela o agradece e revela que recebeu uma oferta para estudar pintura na Cidade das Artes. Quando Seiichi se anima ao ouvir isso, Mei diz que vai deixar a cidade. Nesse momento, ela pede a Seiichi para deixá-la pintá-lo como sua primeira pintura quando se formar na Cidade das Artes, então Seiichi concorda. Mais tarde, naquele dia, as Valquírias retornam e Seiichi as recebe. Louise então desce de seu cavalo e diz que ouviu que ele vai partir para a academia. Além disso, ela diz que gostaria de ir com ele, mas Seiichi a lembra que tem o dever de proteger seu país e diz para ela visitar em outra ocasião. De volta ao território dos demônios, uma garota chamada Angria contata Christ através de seu cristal mágico e o repreende por falhar em grande estilo. De repente, o Senhor dos Demônios fala de dentro de uma chama e pergunta por que atrasaram sua ressurreição. Rapidamente, Christ se desculpa e explica que está reunindo o desespero necessário para se sustentar. Porém, isso irrita o Senhor Demoníaco, que ordena que eles trabalhem e reúnam o máximo de desespero possível. Após desaparecer, Christ diz que precisam de uma fonte de desespero mais rica para ressuscitar o Senhor Demoníaco. Então Angria aponta que podem obtê-lo da Academia Mágica. No dia seguinte, na academia, Kanazuki se lembra de uma garota que procurava Seiichi e contou como ele a salvou, mas a garota foi embora antes que pudesse fazer mais perguntas. Enquanto isso, na capital real, o povo celebra a despedida de Seiichi e seu harém. Quando estão prontos para partir em uma carruagem, Seiichi agradece a todos por cuidarem bem dele. Louise então diz que está orgulhosa de tê-lo como mestre. Depois que todos dizem suas despedidas, Sei e os outros se despedem e partem. Durante a viagem, Seiichi agradece às damas por estarem ao seu lado, e elas, por sua vez, agradecem por ele cuidar delas. Momentos depois, Barbados pergunta a Seiichi se ele sentirá falta da cidade, e ele confirma, explicando que a cidade o recebeu calorosamente. Além disso, diz que não está se despedindo para sempre, e revela que planeja mostrar como está indo bem depois de crescer mais. Se você pudesse escolher uma das inúmeras habilidades de Seiichi, qual escolheria? Deixe suas opiniões nos comentários. E se você quiser ver mais vídeos como este, curta e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.